Bem, gente, hoje eu falarei sobre determinismo, previsibilidade e caos. A minha chegada nesse assunto é via as minhas leituras de História e Filosofia da Ciência. Quer dizer, eu chego por um caminho bem diferente dos meus colegas aí que trabalham, né, com sistemas complexos, né, e estão fazendo física dura, né, nesse assunto. Então a minha visão desse assunto é uma visão histórica. Eu vou começar fazendo algumas definições. Determinismo. Determinismo é a concepção de que todos os eventos futuros estão pré-estabelecidos. Ou, a gente poderia dizer, o futuro é fixo como o passado. Porque acho que ninguém duvida que a gente não pode mudar o passado. O que pesa, às vezes, a gente até gostar de mudar. Eu gostaria de voltar à semana passada e trocar a minha aposta na Mega Sena, por exemplo. Mas, enfim, o passado está fixo. Para os deterministas, o futuro também está fixo. Tudo que tem para acontecer já está estabelecido. Em oposição a essa concepção, existe a concepção indeterminista. Os indeterministas acreditam que existem eventos futuros que ainda não estão pré-estabelecidos. Ou seja, o futuro não está fixado, ele é aberto. Os indeterministas não dizem que não exista coisas no futuro que já estejam determinadas. Eles dizem que existem pelo menos alguns acontecimentos que ainda não estão determinados. Pode ser que algumas coisas já estejam. Então, um indeterminista não dirá o futuro está completamente aberto. Ele dirá, não, tem algumas coisas no futuro que estão em aberto. Essa concepção determinista e indeterminista é uma concepção que é recorrente ao longo da história do pensamento ocidental. Lá nos antigos gregos já se debatia sobre isso, né? E os filósofos e pensadores nesses nos últimos 2.500 anos, né, têm debatido, né, essas questões, né? Afinal está tudo determinado ou tem coisas que estão em aberto? O Aristóteles, né, já se preocupava com essa questão. Bom, mas mesmo que o futuro esteja determinado, conforme pensa o determinista, ele pode não ser incerto. Porque certeza ou incerteza é uma propriedade do nosso conhecimento sobre as coisas. Não é uma propriedade das coisas. A quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso agora, nesse momento, ela é bem determinada. Incerta para vocês, talvez até incerta para mim, que não contei recentemente. Quer dizer, nós não podemos confundir essa questão epistemológica, que é o conhecimento sobre as coisas, com o fato das coisas em si estarem ou não determinadas. Aliás, essa discussão é bastante importante, por exemplo, no contexto da mecânica quântica. Porque, por exemplo, chamar as relações de Heisenberg de princípio da incerteza, incerteza é estado mental. Incerteza é estado mental, não é propriedade do mundo. Quer dizer, no momento em que se chama as relações de Heisenberg de princípio da incerteza, já está se assumindo uma posição filosófica sobre a questão. Tanto que existe todo um debate sobre como chamar essas relações. A terminologia mais neutra é chamar de relações de Heisenberg. Outros chamam de relações de indeterminação. Indeterminação é propriedade do mundo. O mundo
futuro pode ser determinado ou indeterminado. Agora, meu conhecimento é certo ou incerto. E mesmo que as coisas estejam determinadas, ainda assim há espaço para incerteza. Ok? Então, o determinismo é uma propriedade das coisas, independente do nosso conhecimento. No jargão da filosofia, uma propriedade ontológica ou metafísica. Enquanto que certeza e incerteza é uma propriedade do nosso conhecimento, é uma propriedade epistemológica. Bom, o sucesso da mecânica newtoniana nos séculos 17 e 18, prevendo e reprodizendo, reproduzir significa prever para trás, porque afinal prever é para frente, mas eu posso estar querendo explicar coisas para trás, como por exemplo a configuração do sistema solar há um ano atrás. Não posso chamar isso de previsão, o termo correto isso é retrodição. Mas a mecânica newtoniana então permitiu fazer previsões e reproduções dos estados do sistema solar e dos movimentos em geral. E previsões que foram dramaticamente corroboradas. É a primeira vez que a gente tem uma teoria determinista em mãos e que se mostra com sucesso. E isso fortalece sobremaneira a metafísica determinista. Porque nada mais forte para esses que acreditam que o futuro está determinado, mostrar, olha, aqui eu tenho uma teoria determinista, que é a mecânica newtoniana, e ainda com porque afinal teoria determinista a gente pode ter aos montes. Agora, se elas são realmente capazes de prever com precisão o futuro, é outra discussão. E isso aconteceu com a mecânica newtoniana. Eu vou falar, por exemplo, de dois grandes sucessos da mecânica newtoniana logo depois do seu surgimento. Huygens e o pêndulo isocrônico. Há muito tempo, os físicos estavam preocupados em construir um pêndulo que fosse isocrônico para qualquer amplitude. Porque isso inclusive, a chegada do pêndulo isocrônico era um problema tecnológico importante nessa época. Só com um pêndulo isocrônico é que se poderia construir cronômetros, medir tempo com precisão. Isso é 1660, quando o Huygens ataca esse problema teoricamente. E aí o Huygens, de dentro da mecânica newtoniana, resolve esse problema teoricamente. Quer dizer, ele mostra que para o pêndulo ser isocrônico, ele não pode ser circular. Ele tem que descrever uma trajetória cicloidal, que aqui está representada, qualitativamente está representada a trajetória circunferencial e a trajetória cicloidal. Essa é isocrônica para qualquer amplitude. Ou seja, não importa se o pêndulo sai daqui ou sai mais de cima, o tempo para retornar à mesma posição é o mesmo, desde que ele esteja descrevendo essa trajetória cicloidal. É claro que para pequenas amplitudes, isso o Huygens também demonstra, decorre, é só olhar para essa figura, e a gente já vê intuitivamente o que acontece. Pois se essa aqui é a trajetória cicloidal e a outra que é a trajetória circunferencial, que não é isocrônica, mas as duas trajetórias se confundem quando eu imaginar pequenas amplitudes. Ele demonstra também que o pêndulo circunferencial é isocrônico para pequenas amplitudes. Bom, isso permitiu, inclusive, se construir os primeiros cronômetros precisos, porque aqui eu até estou mostrando uma coisa, o próprio Huygens implementa a trajetória circunferencial, colocando um anteparo lá em cima, que regula o comprimento do pêndulo conforme se aumenta a amplitude. Mas a mecânica newtoniana permitiu outras coisas. Uma outra coisa assim, uma outra previsão dramática é a previsão que o Halley fez. Porque na época do Halley é o grande amigo do Newton,
né, incentivador do Newton de publicar a sua teoria sobre gravitação, né, ela já estava pronta e o Halley estava lá dizendo, olha, Newton, tem que publicar e tal. Tá? Mas aí depois, de posse da mecânica newtoniana, tá, o Halley estuda um cometa que passou por ali, naquela época, tá? Cometa que recebe o nome depois de cometa Halley, tá? E ele faz a afirmação de que esse cometa retornará a cada 76 anos. Tá? E ele mostra pelos registros históricos, tá, que esse cometa já passou outras vezes, é o mesmo cometa. Porque quando passou algum cometa que foi notado no céu, possivelmente alguém registrou. Então ele pega registros antigos, tá, e mostra que é o mesmo cometa, passando a cada 76 anos. Mas ele só consegue reconhecer porque ele calculou o período do cometa e era 76 anos. Tá? Quer dizer, ele vai nos registros depois de ter feito a previsão e aí corrobora, né, que realmente tem esse corpo passando. Né? Bom, esse cometa, hoje nós sabemos, ele está numa trajetória elíptica, né, de grande excentricidade. Né? Ele vai lá longe, vai até quase os limites do sistema solar, não, mas a cada 76 anos ele passa aqui por perto de nós. Tá? Isso foi possível graças à mecânica newtoniana. Quer dizer, essas coisas fortaleceram tremendamente a metafísica determinista. Tá? Porque pela primeira vez você tem uma teoria determinista, tá, com sucesso. Então a metafísica determinista foi assumida inclusive nas ciências sócio-históricas, isso no século XIX, tá, na forma de determinismo histórico. O que é o determinismo histórico? É a concepção que afirma a existência de leis de desenvolvimento histórico que permitem predizer o futuro da sociedade humana. Até a sociedade humana, tá, seria regida por leis deterministas, que permitem fazer a profecia histórica de qual é o futuro. Apenas para citar aqui, tá, nós temos alguns representantes, tá, que podem ser chamados de deterministas históricos, que acharam que tinham descoberto a lei que permite fazer a profecia, a predição histórica. Na verdade, esses três caras aqui fazem previsões completamente diferentes sobre o futuro. Mas o que há em comum entre eles não é na predição, mas é no fato de achar que descobriram uma lei de desenvolvimento histórico. Quer dizer, para Augusto Comte, tá, o futuro da humanidade é um estado positivo. Ele classifica os estados de desenvolvimento da sociedade em diversos estados, onde o chamado estado positivo é o último estado. E que ele achava que por volta de 1840, tá, nós já tivéssemos entrado nesse último estágio. Bom, o Karl Marx, que faz outra profecia, o futuro da humanidade é a sociedade sem classes, comunista e tal. E aqui tem um determinista histórico já do final do século XIX e início do século XX. Bom, vejam qual é a situação, tá, dessa concepção determinista por volta de 1812. Aqui nós temos o grande físico, matemático, tá, e filósofo Laplace. Tá? Isso está num trecho no livro dele sobre probabilidades. Tá? Porque esse cara desenvolveu uma teoria de probabilidades. Quer dizer, e ele é um determinista radical. Quer dizer, como é que um determinista chega a falar em probabilidade? Tá? Porque um determinista pode falar em probabilidade, porque probabilidade refletirá o quê? O conhecimento sobre a coisa, e não a coisa em si. Essa é uma interpretação possível. Quer dizer, quando eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas essa é uma discussão extremamente interessante. O que significa afirmar que a chance de sair 5 no próximo lançamento de um dado é 1/6? Tá? Quer dizer, isso revela o meu conhecimento sobre dado, revela algo que é intrínseco ao dado. Essa é uma discussão. Para o determinista não tem lugar, tá, no mundo para a probabilidade. A probabilidade acontece só como
defeito do nosso conhecimento. Quer dizer, eu não posso prever, né? Então eu enuncio, faço enunciados de probabilidade. Tá, mas o que o Laplace diz? Devemos considerar o estado atual do universo como efeito do seu estado anterior e como causa do seu estado seguinte. Bom, isso é a afirmação do determinismo. Quer dizer, o que o universo é hoje depende do que ele foi ontem, e o que ele é hoje decide o que ele será amanhã. Mas o Laplace vai mais adiante. Suponha-se uma inteligência que pudesse conhecer todas as forças pelas quais a natureza é regida e o estado, em um particular momento, de todos os objetos. Uma inteligência suficientemente grande que pudesse submeter todos esses dados à análise. Quer dizer, ele está propondo uma inteligência que conhece as leis da natureza e que conhece o estado do mundo. Aliás, nesse momento se acreditava, o Laplace tinha a convicção, tá, de que já se tinha uma parte desse conhecimento, que eram as leis. E as leis eram as leis da mecânica newtoniana. Só estava faltando saber com precisão o estado de todos os objetos. Tá? E colocar tudo isso, a gente diria hoje, num computador, né? Que está lá, que tem as leis, e aí ele prevê o futuro. Porque o Laplace encerra essa afirmação dizendo assim: para essa inteligência nada seria incerto. E o futuro, assim como o passado, estaria presente ante os seus olhos. Tá? Bom, essa inteligência suficientemente grande passou para a história da ciência como o demônio de Laplace. Aliás, o demônio não tem nada, absolutamente nada a ver, na acepção original da palavra, com entidade maléfica. Não? Porque essa visão cristã, não? O demônio é o Satanás e tal. O demônio aqui é uma entidade acima do homem, superdotado. Tá? Seria a entidade que conhece as leis e conhece o estado presente do mundo e que pode submeter todos esses dados à análise. Tá? Esse seria o demônio laplaciano. Tá? Então, aqui está a definição de demônio lá do Weiss. Potência espiritual inferior a um Deus, mas superior aos homens. É o supercientista. Seria o supercientista, o cara que já conhece. Tá? E ver no Laplace acredita, tá? Que ele já tem as leis, que são as leis da mecânica newtoniana. Bom, o que será que levou Laplace a afirmar essa convicção determinista com tanta força? Desde o século XVII, era sabido que as distâncias médias dos planetas ao Sol sofriam pequenas mudanças. Cada órbita planetária é perturbada por todos os demais planetas do Sistema Solar. Tá? Assim, formulou-se o problema da estabilidade do Sistema Solar. Isso já lá por volta de 1600. E esse problema pode ser formulado assim: o Sistema Solar conservará para sempre a configuração média que ele possui hoje? Ou podem se alterar muito as distâncias relativas entre os diversos corpos do Sistema Solar, de tal forma que no futuro a configuração desse sistema seja bastante diferente da atual? Pode ocorrer que as perturbações se acumulem, modificando consideravelmente algumas órbitas planetárias? Né? Porque, afinal, né, as órbitas planetárias têm pequenas perturbações. Né? Elas não se repetem exatamente da mesma forma, aproximadamente da mesma forma, mas tem perturbações. Né? O próprio Newton trabalhou e iniciou a discussão de uma teoria de perturbações, que do ponto de vista matemático é uma coisa complicadíssima. Bom, mas o problema da estabilidade no século XVII tinha duas soluções. Os cartesianos tinham uma solução para o problema e os newtonianos tinham outra solução. Os cartesianos, e ambos invocavam Deus. Resolviam o problema da estabilidade invocando Deus. É inconcebível que, sendo Deus perfeito, tenha criado um sistema imperfeito e instável.
A estabilidade do sistema solar é consequência da perfeição de Deus. Isso é o que os cartesianos diziam. Tá? Porque o Deus de Descartes é o Deus que cria tudo e se retira da máquina. E essa máquina não pode parar. E essa máquina tem que ser perfeita, porque afinal é criada por um ser perfeito. Tá? E uma modificação dramática na configuração média do sistema solar, na concepção cartesiana, mostraria uma imperfeição divina. Portanto, o sistema solar é estável. Tá? Deus garante isso. Já Newton dá uma resposta diferente a essa questão. Deus, apesar de perfeito, criou o sistema solar instável. A interferência dele é necessária para a restauração da ordem no sistema. Dessa forma, Deus nos demonstra que está presente. Ou seja, Newton via. Tá? Nessa questão da perturbação, tá? a interferência divina, porque afinal o sistema solar continua funcionando. Tá? Mas por quê? Porque de vez em quando Deus vai lá e dá uma cutucada e faz alguma correção. E nós, que conhecemos a mecânica newtoniana, temos então condição de reconhecer que ele está lá presente. Tá? Quer dizer, a providência divina é a questão da providência divina. Quer dizer, o Deus está interferindo ainda no mundo. Para Descartes não. Para Descartes não. Para Newton sim. Aliás, tem gente que acha que Deus interfere toda hora. Eu fico espantado assim quando o cara, no final do jogo de futebol, se reza e agradece por Deus ter lhe permitido ganhar aquele jogo. Quer dizer, tem outros lá que foram prejudicados por Deus. Mas isso é uma outra discussão. Bom, o que aconteceu? Laplace, partindo da mecânica newtoniana e do conhecimento aproximado do estado do sistema solar, em um particular momento, demonstrou que a configuração atual será mantida para sempre. Ou seja, ele resolveu o problema da estabilidade do sistema solar. Tá? Isso é 1800. É cento e poucos anos, 100 anos depois dos cartesianos e dos newtonianos. Tá? Na época de Laplace, para fazer esse cálculo, Laplace se vale do conhecimento aproximado do sistema solar. Mas diga-se de passagem que Netuno e Plutão eram desconhecidos ainda. Mas ele achava que tinha resolvido, não só ele, isso foi um feito. Foi um feito tão grande que até os que não eram cientistas sabiam que Laplace tinha resolvido o problema do sistema solar. Napoleão Bonaparte, conhecedor da solução de Newton e dos cartesianos, perguntou a Laplace onde havia ficado Deus em sua prova da estabilidade. Porque o Napoleão sabia o estado da discussão 100 anos antes do Laplace. E agora o Laplace resolveu o problema. E aí pergunta, Laplace, e como é que ficou Deus na tua prova? E ele disse, eu não precisei de tal hipótese. Eu não precisei de tal hipótese. Eu demonstro que o sistema solar é estável, sem precisar recorrer a Deus. Talvez por isso Laplace, porque ele conseguiu esse feito, é um feito matemático impressionante essa demonstração dele, isso aumenta mais ainda a convicção determinista. E isso passa para os outros domínios da sociedade. A física, de uma certa forma, sempre tem servido de balizador. Quer dizer, hoje quando os caras querem falar bobagem por aí, falam na mecânica quântica. Sociólogo, psicólogo e tal. Mas por quê? Porque isso dá autoridade, porque afinal os físicos, na concepção deles, não é eles que estão dizendo, é os físicos que estão dizendo aquilo. Então, corroborando. Então sempre a última teoria física, e se a gente estudar isso historicamente, a última teoria física, ela baliza um monte tem repercussões em outras ciências, menos duras do que a física. Bom, mas na verdade o que o Laplace está expressando naquelas suas frases é uma forma que nós podemos chamar de determinismo científico. O determinismo científico
ele afirma o seguinte: a estrutura do mundo é tal que qualquer acontecimento futuro pode, em princípio, ser racionalmente calculado. Quer dizer, ele afirma o determinismo metafísico, ontológico, está tudo determinado, mas ele vai adiante, se pode calcular. Para tanto, é necessário o conhecimento das leis da natureza e o estado presente ou passado do mundo. Quer dizer, para mim fazer uma previsão científica, eu preciso das leis e preciso do conhecimento do estado do sistema num determinado momento. E aqui eu tenho que fazer uma digressão para discutir um pouco o que significa fazer uma previsão científica. Qual é a característica das previsões científicas? A estrutura das previsões científicas. Uma previsão científica constitui-se em uma dedução. Quer dizer, prever é deduzir. Sendo a consequência uma asserção da coisa prevista. A afirmação da coisa prevista é a conclusão de todo o raciocínio dedutivo. Essa dedução tem em suas premissas, no mínimo, um enunciado universal, que nós podemos chamar de lei, ou de princípio, e no mínimo um enunciado singular, uma condição específica. Eu vou contextualizar isso, porque senão a discussão fica muito voa muito alto. Como um físico prevê cientificamente que um bloco de gelo colocado sobre a mesa derreterá? Quer dizer, todo mundo sabe, se eu botar um bloco de gelo aqui em cima da mesa, ele derrete. Agora, desafie um físico a prever isso. O pessoal vai dizer, para que isso? Afinal, é óbvio que o bloco de gelo colocado sobre a mesa derreterá. Bom, a previsão científica constituir-se-á em uma dedução que terá como consequência a asserção da coisa prevista. Ou seja, no final da minha dedução, eu chegarei, como final da coisa, um bloco de gelo colocado sobre a mesa derreterá. Eu tenho que deduzir esse enunciado de um corpo de enunciados. Para efetivar cientificamente a previsão que um bloco de gelo colocado sobre a mesa derreterá, o físico poderá recorrer aos seguintes enunciados singulares. Condição específica 1. Um bloco de gelo está sobre a mesa. Condição específica 2. O ambiente em torno do bloco está a temperatura de mais 20 graus Celsius. Condição 3. A pressão atmosférica é 1 atmosfera. Bom, vejam, por que isso aqui são chamados enunciados singulares? Porque eles descrevem um estado do mundo que não é necessário, mas que supostamente está contemplado nesse contexto. Essas são as condições específicas. São afirmações sobre o mundo, mas não afirmações necessárias, porque afinal pode ser que nem tenha bloco de gelo sobre a mesa. Ou pode ser que a temperatura ambiente não seja 20 graus Celsius. Bom, adicionalmente o físico recorrerá a alguns enunciados universais. Os enunciados universais vão ser chamados de princípios ou leis da natureza. Lei 1. O ponto de fusão da água, a pressão de uma atmosfera é 0 graus Celsius. Supostamente isso vale para qualquer pedaço de água em qualquer momento e não para esse particular pedaço apenas para esse particular pedaço de água que está agora em cima da mesa. Isso é uma lei da natureza. É um enunciado universal. Lei 2. Se um corpo está a temperatura mais baixa que o ambiente, ele absorve o calor do ambiente. Lei 3. Um corpo que apenas recebe calor tem sua energia interna aumentada. Princípio da conservação da energia. Lei 4. O aumento da energia interna de um corpo está associado à elevação da sua temperatura e ou à mudança do estado de agregação da matéria. De posse de tudo isso, baseado nessas 3 condições específicas e nessas 4 leis da natureza, o físico deduzirá o enunciado que afirma o bloco de gelo sobre a mesa derreterá. Ainda que não se duvide das leis da natureza, as previsões científicas são sempre condicionais. Enquanto as leis da natureza são necessárias,
as condições específicas são contingentes, não são necessárias. Não é trivial, não é tão trivial quanto o senso comum espera, tá? Que um bloco de gelo colocado sobre a mesa derreta, porque bastaria eu mudar, por exemplo, uma daquelas condições específicas, aquela que diz que a temperatura é mais 20, tá? E mudar aquele enunciado, tá? A temperatura é menos 10 graus Celsius, a gente estaria aqui todos congelando, tá? E o bloco de gelo colocado em cima da mesa não derrete, tá? Não derrete, tá? Quer dizer, explicitar a estrutura das previsões científicas é, do ponto de vista filosófico, importante, porque as previsões científicas são sempre condicionais. Elas estão condicionadas na, primeiro, a verdade das leis, porque nós podemos duvidar se realmente nós conhecemos as leis da natureza. Mas mesmo que não duvidemos disso, tá, elas ainda estão condicionadas a que aquele conjunto de condições específicas esteja preenchido. Então, prever cientificamente é deduzir. A lógica dedutiva desempenha um papel capital na previsão, porque a lógica dedutiva nos ensina como passar licitamente de um corpo de leis de condições específicas por uma consequência. Bom, agora vamos voltar para uma classe. Porque assim, nós podemos criar mundos deterministas, pelo menos virtuais. Mundos regidos estritamente por leis deterministas. Eu vou propor o seguinte mundo. Um mundo populado por pequenas esferas que estão em movimento, e que colidem com paredes rígidas. E onde rigorosamente vale a lei da reflexão. Ou seja, a esfera vem lá, bate na parede e é refletida sem mudar a sua velocidade em módulo, a velocidade permanece inalterada em módulo, muda em direção e de uma maneira completamente conhecida, que é tal que aquele ângulo alfa seja exatamente igual ao ângulo beta. Bom, onde existe um mundo como esse é outra discussão, mas a gente até, por exemplo, no domínio da óptica geométrica, o modelo de óptica geométrica, a gente é capaz de acreditar. Quem imaginar que a óptica geométrica valha mesmo, vai acreditar que um mundo como esse é possível. Isso aqui seriam espelhos, isso aqui seriam agora ondas luminosas, fótons, colidindo aí com espelhos. Mas não importa se esse mundo existe ou não. O que importa é que nós podemos criar um mundo assim e botar o demônio de Laplace a operar. Porque o demônio é aquele que conhece a lei, e que conhece o estado do mundo em um determinado momento. Então agora vamos imaginar ainda que o mundo seja uma caixinha quadradinha, com uma parede refletora circular no meio da caixa. E aí tem uma partícula que está se movimentando lá numa determinada direção, ela colide com a parede refletida. E vale a lei da reflexão. E aqui eu já vou mostrar o cálculo de algumas dessas trajetórias. Porque assim, no passado, alguém até poderia pensar de criar um mundo como esse, e até poderia pensar, se perguntar assim, onde está essa esfera depois de colidir de 20 mil vezes com as paredes? É um trabalhoso fazendo, mas não tem nada de difícil. Só que é um trabalho insano. Hoje nós implementamos um mundo desses no computador. Porque a máquina de calcular está aí. Então todo aquele trabalho que a gente teria, a gente deixa no computador ali para trabalhar para a gente e calcular essas coisas. Então aqui vocês estão vendo as trajetórias, uma trajetória até a segunda colisão para aquela esfera. Bom, o estado futuro de um sistema determinista depende do tempo e do estado inicial. Uma mudança no estado inicial repercute como uma mudança no estado final. Quer dizer, se eu jogar a esfera, não exatamente desse ponto, mas um ponto que
que está nas proximidades desse aqui, a trajetória não vai ser exatamente a mesma. Tá? E a posição da esfera, né, depende também do tempo, obviamente. Tá? Um sistema é determinista se a cada estado inicial corresponde, depois de algum tempo, apenas um estado final. É isso que caracteriza um sistema determinista. Ou seja, se nós representarmos os estados iniciais em cima de uma reta, tá? E os estados finais em cima de outra reta, o sistema é determinista, né? Se a cada ponto aqui só corresponde um ponto A. Tá? E o que leva daqui para cá é a lei de evolução do sistema. Uma suposição razoável para sistemas deterministas, tá? Uma pequena alteração no estado inicial repercute como uma pequena alteração no estado final. Ou o conhecimento aproximado com alguma incerteza do estado inicial permite um conhecimento aproximado do estado final. Essa suposição razoável o Laplace usou na sua prova, porque ele não conhecia o estado do sistema solar com precisão. Conhecer o estado do sistema solar para fazer o cálculo que o Laplace queria significa conhecer as massas dos planetas, as distâncias num determinado momento e as velocidades dos planetas naquele momento. Tá? E na época do Laplace se conhecia o sistema solar com bastante precisão. Tá? Mas veja que inclusive os dois últimos planetas não entram no cálculo do Laplace. Tá? Mas mesmo que o sistema solar fosse aquele que o Laplace imaginava, tá? O cálculo necessita conhecer essas condições todas que ele conhecia de maneira aproximada. Tá? Então, ele se vale, né, implicitamente da suposição razoável. Quer dizer, eu conheço aproximadamente, eu posso calcular aproximadamente o futuro. Tá? Quer dizer, eu não conheço exatamente qual é o estado inicial, não sei que o estado inicial está por aqui assim, então, se ele tivesse aqui, levaria para cá. A suposição razoável, tá, é que lá também não vou poder mais dizer com precisão, mas vou poder dizer aproximadamente. Tá? Ele vai estar por aqui assim aproximadamente. Tá? Bom, aqui vocês estão vendo, tá, a esfera verde e a esfera vermelha, tá, que foram lançadas exatamente do mesmo ponto dentro dessa caixinha, com um pequeno ângulo, tá? Difere apenas as duas trajetórias, tá? Um pequeno ângulo inicial. Elas não são jogadas exatamente na mesma direção. Tá? Então, lá vão elas. Tá? Lá. Daí eu digo assim, bom, e se tem uma terceira bolinha, agora azul, tá, que é lançada na posição intermediária da verde e da vermelha, onde ela estará, tá, depois de colidir duas vezes. E todo mundo, né, aceita facilmente que a bolinha azul deve estar aqui, né, em algum lugar aqui dentro. Tá? Mas agora vamos avançar um pouco. Tá? Aqui está a evolução desse sistema, tá, para meia dúzia de colisões apenas. Olha onde é que aconteceu a 7ª colisão da bolinha verde e a 7ª colisão da bolinha vermelha. Ou a 8ª colisão da bolinha verde e a 8ª colisão da bolinha vermelha. Alguém é capaz de apostar? Ah, porque agora vamos pensar na bolinha azul que saiu entre as duas. Onde está a bolinha azul? Notem que assim, por aqui assim, ó, tá? Aquela imprecisão inicial, tá, já é da ordem do tamanho do sistema. Ok? Tá? E assim se chega, tá, no que na década de 60, agora do século passado, se chamou de caos. Mas na verdade essa coisa já foi descoberta no final do século XIX, tá? Pelo Poincaré, Hadamard e outros
sujeitos que estavam, com Poincaré está discutindo o problema da estabilidade do sistema solar. E ele se dá conta que alguns sistemas deterministas podem sofrer da forte influência das condições iniciais. E o que significa isso? Uma pequena mudança nas condições iniciais produz uma grande alteração nos estados futuros, depois de algum tempo. Que é o que nós estamos vendo naquele mundo da caixinha. Tá? Quer dizer, a suposição razoável, tá? Ela não é razoável em alguns sistemas estritamente deterministas. É isso que lá o Poincaré e outros se dão conta, e agora nos anos 60 se chama isso de caos. Tá? De caos determinista ou caos determinístico. Ou seja, podem existir sistemas deterministas com comportamento caótico. Tá? Essa lâmina aqui mostra, representa simplificadamente o que pode acontecer em alguns sistemas. Quer dizer, trajetórias que comecem em pontos muito próximos aqui estão muito afastadas depois de algum tempo. Tal que essa incerteza pequena, depois de algum tempo, é enorme e eu não consigo mais fazer uma previsão unívoca. Tá? Comportamento caótico pode ocorrer em sistemas deterministas regidos por leis não lineares, equações não lineares. No mundo da caixa quadrada, o comportamento caótico ocorre devido à parede circunferencial no centro. Caso a parede central fosse quadrada, duas trajetórias próximas não divergem mais rapidamente. Divergir rapidamente significa divergir exponencialmente no tempo. Quer dizer, nesses sistemas deterministas, tá, a diferença entre as duas trajetórias cresce no tempo de forma exponencial. Né? O que introduz esse comportamento determinista para a caixa quadrada é aquela parede circular. Aqui vocês podem ver, tá? Se eu substituir a parede circular por uma parede quadrada, tá? Aquelas duas trajetórias, tá? Elas vão se tornando cada vez mais diferentes, mas lentamente. Tá? Enquanto que aqui a coisa é rápida, o crescimento é exponencial, aqui a diferença cresce linearmente com o tempo. Quer dizer, durante muito tempo, tá? Um sistema como esse, tá? Durante muito tempo eu consigo, por exemplo, dar uma bolinha azul. Tá? Então, o Poincaré, no final do século XIX, constatou a forte influência das condições iniciais em sistemas de muitos corpos interagindo gravitacionalmente. Por exemplo, o sistema solar. Muitos corpos interagindo gravitacionalmente é suruba gravitacional. Tá? Ali pode haver caos. Tá? A denominação caos para tal comportamento é uma terminologia criada na década de 60 do século XX. Mas, na verdade, essa coisa que os físicos levaram tanto tempo para descobrir, tá? Que alguns sistemas podem sofrer da forte influência das condições iniciais, parece fazer parte do conhecimento popular, porque isso aqui é do folclore europeu. Por falta do prego, perdeu-se a ferradura. Por falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, perdeu-se o reino. Ou seja, se naquele dia não tivesse caído o prego da ferradura, o reino estaria salvo. Tá? Isso aqui, tá, é uma forma poética, tá, e bem anterior aos físicos terem descoberto essa propriedade interessante, tá, da forte influência das condições iniciais. Bom, eu vou mostrar para vocês, tá, uma equaçãozinha que ninguém dá nada por ela, tá, que é a equação logística, tá, bastante utilizada pelos biólogos aí em contexto de crescimento de população. Tá. É uma equaçãozinha de segundo grau, tá, que permite calcular o tamanho da população, tá, depois de algum tempo. Tá. Quer dizer, eu estou no estágio N, tá? Pn é o tamanho da população nesse momento, tá? Pn mais 1 é o próximo tamanho da população.
Tá? Aqui tem uma constante, tá? Que eles vão chamar de parâmetro de crescimento, que numa população real, tá? Depende da taxa de reprodução, depende do alimento disponível. Tá? Esse parâmetro pode ser maior, pode ser menor. Tá? Bom, quem opera com uma equação como essa, tá? Trabalha com tamanhos padronizados. Tá? O tamanho da população pode ser um número entre 0 e 1. Tá? Um tamanho máximo e 0 extinção da população. E esse parâmetro de crescimento aqui, tá? É um fator, é uma constante, tá? Entre 0 e 4. Então a ideia é bem simples. Tá? Que eu tenho uma população para a qual o parâmetro de crescimento é 2,6 e o tamanho inicial é 0,4. Tá? Então coloco lá dentro da equação 0,4 menos 0,4, tá? Faço aquele produto lá, calculei o novo tamanho. Aí esse novo tamanho é iterado. Tá? E assim eu posso ir calculando o tamanho da população, tá? E em qualquer momento posterior. Tá? Aqui vocês estão vendo a evolução, tá? Daquela população que começou com tamanho de 0,624. Tá? Aqui eu estou mostrando três populações que começam com tamanhos bem diferentes. Uma população pequenininha, outra maior e uma maior ainda. Mas com um parâmetro de crescimento de 0,90. Todas elas, a longo prazo, estão indo para a extinção. Isso é um comportamento biológico razoável. Quer dizer, uma população que não tem alimento, por exemplo, tende a desaparecer a longo prazo. Isso refletiria um baixo parâmetro de crescimento. Bom, aí agora as mesmas três populações com parâmetro de crescimento de 2,60. Tá? Elas começam 0,20, 0,40 e 0,76. E a longo prazo todas elas vão para o mesmo tamanho. Não importando, isso é só pegar a equação, se alguém duvida, colocar lá dentro e ver essas coisas acontecendo. Uma equação que ninguém dá nada por ela, que é uma equaçãozinha de segundo grau. Ora, a equação de segundo grau a gente conhece profundamente. Tá? Tá? Bom, até aqui nada de estranho. Quer dizer, as populações, não importando qual seja o tamanho inicial, elas acabam com o mesmo tamanho. Mas, quando o parâmetro de crescimento ultrapassa 3, começam a acontecer coisas interessantes. Oscilações. Tá? Olhem a população que começa em 0,20, 0,40 e 0,76. A longo prazo, elas estão oscilando entre dois valores, que vão se repetir para sempre. 0,79 e 0,513. Então vai oscilando. Bom, com um comportamento oscilatório também não tem nada de estranho. Aumentando um pouco mais o parâmetro de crescimento, o período duplica. Em vez de oscilar entre dois valores, oscila entre 4 valores. E vão aumentando o parâmetro de crescimento e tem uma cascata de duplicação de período. 4, 8, 16, 32. Tá? E quando se chega em parâmetros de crescimento altos, tá? Os matemáticos sabem exatamente quando começa isso, tá? É lá por 3,57 aproximadamente, tá? Se estabelece um regime caótico. Tá? Olhem, duas populações aqui ó, que estão começando quase com o mesmo tamanho, 0,400 e 0,399. E aqui nessa coluna está a diferença entre os tamanhos dessas duas populações ao longo das interações. Quando um matemático na década de 60, calculando isso na sua calculadora, um biólogo, melhor, calculando isso na sua calculadora, ele alimentou a calculadora com um tamanho e iterou lá 20 ou 30 vezes e depois mudou um pouquinho e chegou num resultado completamente diferente depois de 20 ou 30 iterações. O que ele imaginou naquele momento? A minha calculadora está com um problema. Porque duas populações que começam com um tamanho semelhantes não pode apresentar a longo prazo um comportamento como esse. Mas tudo isso está dentro da equação, dessa equaçãozinha que ninguém dá nada por ela. Aqui a gente está mostrando, nesse regime caótico, como é que
evolui a diferença de tamanho entre aquelas duas populações que começam com o mesmo tamanho. Tá? No início está oscilando muito pouco. Tá? É quase zero a diferença. Tá? Mas daqui a pouco essa diferença é enorme. Tá? É enorme. Tá, e agora eu vou mostrar para vocês um sistema real que apresenta um comportamento caótico. Tá? Pêndulo sempre foi sinônimo de coisa bem comportada, tanto que aí no nosso dia a dia, quando a gente quer dizer que um sujeito é bem comportado, ele funciona como um relógio. Tá? E o coração do relógio é um pêndulo. Tá? E eu tenho um pêndulo aqui, tá? Mas é um pêndulo duplo. Tá? Quer dizer, esse sistema todo pode oscilar, tá? E essa extremidade também pode oscilar. E esse pêndulo foi construído de tal forma, tá, que quando eu coloco isso a oscilar com pequenas amplitudes, quando o grande dá uma oscilação, o pequeno dá duas. Tá? Dá duas. Isso permite que esses dois pêndulos troquem energia. Tá? Olha, eu vou começar, o pequeno está parado. Tá? O pequeno está parado. Ó, agora o grande praticamente parou e a energia está toda no pequeno. Agora está voltando para o grande. Tá? Bom, esse fenômeno aqui é um fenômeno, tá, que aparece em muitos contextos, que é o fenômeno de batimentos. Quer dizer, se eu me fixar na amplitude de um dos pêndulos, eu vou ver que ela aumenta e diminui periodicamente. Tá? Até ali não tem nada. Tá? Agora, o interessante é quando a gente coloca esse sistema a oscilar com grande amplitude. Porque aí, né, quem já fez cadeira de mecânica, sabe que para chegar a provar aquela coisa que o Huygens fez, de que o pêndulo é isocrônico, a gente tem que fazer uma aproximação lá seno de θ igual a tangente de θ, que por sua vez é igual a θ. Tá? Bom, quando eu coloco esse negócio a oscilar com grande amplitude, que é o que eu vou fazer agora, tá, se estabelece um comportamento caótico. Vamos dar mais energia para ele ficar louco. Tá? Esse comportamento é imprevisível a longo prazo. Tá? Ele parece ter vontade própria. Tá? Agora ele está se equilibrando. Mas olha. Bom, assim, gente, eu tenho bastante controle, tá, das condições iniciais desse pêndulo, né, e eu praticamente consigo reproduzir as condições iniciais. Então eu poderia fazer o seguinte, tá, vamos deixar o pêndulo partir daqui e ver o que acontece. Ele segue essa trajetória. Agora vamos pegar ele de novo aqui. Vamos largar ele. Aparentemente eu estou reproduzindo as mesmas condições iniciais. Tá? E o movimento já é diferente. Tá? Eu posso fazer isso para configurar que realmente esses movimentos são diferentes, fazendo o seguinte. Tá, o meu experimento agora consiste no seguinte.
deixar esse negócio sair daqui, na hora que eu deixo ele sair, eu disparo o cronômetro. E travo o cronômetro quando ele bater a primeira vez. Tá? Tá? Disparei o cronômetro. Tá? Tá, vamos repetir. Agora levou bastante tempo. Desculpe, gente, mas é que assim ele não pode chegar mesmo. Vamos lá. Larguei. Ó, travei o cronômetro. Tá? Aí, repito a coisa. Tá? Em seguida, tá? Vamos lá, outro experimento. Tá? E se a gente olhar, às vezes ele bate por cima, outra vez ele bate por baixo. Tá? Bom, eu me dei o trabalho aqui, ó, tá? Para mostrar que esse negócio é imprevisível mesmo, tá? De fazer uma série de experimentos. Tá? Então aconteceu uma coisa assim, ó, a primeira vez 4 segundos, 7 segundos, 2 segundos, 11 segundos, uma vez não bateu, eu esperei bastante tempo, ele não alcançou lá. Tá? Quer dizer, isso caracteriza bem a imprevisibilidade desse sistema. Tá? Então, para terminar, em sistemas regidos por leis simples, é possível a ocorrência de comportamentos complexos e imprevisíveis. Dessa forma, a complexidade pode emergir da simplicidade. É isso que a gente aprendeu, né? Os físicos aprenderam a partir do momento que começaram a estudar esses sistemas que apresentam um comportamento caótico. As leis são muito simples, como lá o mundo da caixinha. Tá? E pode aparecer, apesar de formalmente eu estar trabalhando com leis muito simples, eu posso ter comportamentos bastante complexos. Conjecturas que alguns fenômenos naturais complexos, tais como turbulência em fluidos, agregação cristalina, forma geográfica, sejam regidas por leis não lineares simples. Essas coisas que resistiram tanto tempo, tá? Talvez a gente consiga dar conta com essa nova visão, tá? dos sistemas regidos por leis não lineares. Estados futuros a longo prazo de sistemas com comportamento caótico, apesar de determinados, não podem ser previstos de maneira unívoca, portanto são incertos. Dessa forma, o sonho, talvez pesadelo, tá, de Laplace, é irrealizável nesses sistemas. Não sei se prever o futuro é sempre um sonho. Se eu puder prever o futuro e souber que a minha morte é daqui para uma hora, tá, eu acho que eu não gostaria de saber. Se for para daqui a 50 anos, tudo bem. Tá? Por isso eu digo, não sei se é sonho ou é pesadelo isso aí. Tá? O caos não é um argumento contra o determinismo ontológico, pois o caos é uma propriedade de alguns sistemas deterministas. Ele apenas mostra que em mundos deterministas nem sempre a previsibilidade é possível. Eu digo, é importante dizer isso, tá? Porque esse pessoal que invoca a mecânica quântica, invoca outras coisas, tá? Invoca também caos, às vezes para mostrar que o mundo não é determinado. Isso é um contrassenso, é um erro lógico, porque afinal o caos é uma propriedade de sistemas deterministas. Tá? Quer dizer, mesmo que o mundo seja completamente determinado, pode que a previsibilidade a longo prazo não seja possível, simplesmente porque tem essa coisa da forte influência das condições iniciais. Tá? Existem argumentos baseados em teorias científicas a favor do indeterminismo. Tá? Não vou falar sobre isso, tá? Até porque o meu tempo já está esgotado. Tá? Mas só para não deixar a bola assim picando completamente. Tá? O primeiro grande ataque a essa concepção determinista vem da biologia, na forma de evolucionismo darwinista. Tá?
A mecânica quântica, agora já no século XX, também nos permite construir alguns argumentos a favor da indeterminação. Ok, gente? Então agradeço pela atenção.